passagem que os irmãos conhecem bastante, que está em Lucas, capítulo 5, do 12 ao 16. Eu gostaria de estudar uma passagem bíblica que está em Lucas 5, 12 ao 16, que trata sobre o tema Nunca Perca a Esperança. Todos encontraram? Amém, irmãos? Lucas, capítulo 5, do 12 ao 16. Vamos lá? E aconteceu que quando estava numa daquela cidade, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, diz, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. Versículo 15. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Como eu disse aos irmãos, o tema: nunca perca a esperança. Há momentos em nossa vida, meus irmãos, que somos tentados a jogar a toalha, a desistir, a retroceder. Às vezes nós somos encurralados por problemas. Todos nós, na verdade, todos nós somos encurralados por problemas, por circunstâncias, e somos assaltados por circunstâncias tão difíceis, e somos atormentados por sentimentos tão tumultuosos, que pensamos que vamos naufragar. As nossas forças acabam, os sonhos se chocam em duras realidades e se tornam pesadelos. A nossa saúde se abala e a doença grave, crônica, dolorosa, enfia seus tentáculos em nós. Não é assim mesmo? Não é assim que acontece muitas das vezes? Às vezes a economia se abala, o casamento se fragiliza, ninguém está imune. A família parece que vai desmoronar. E o que fazer nessa hora? Nunca perca a esperança. Esse texto, meus irmãos, está relatado em 3 evangelhos sinóticos. Sinóticos é um episódio que aconteceu e foi relatado por mais de um evangelista que escreveu. Então ele está relatado em 3 evangelhos sinóticos. Está relatado em Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 5. E por que escolhemos o texto de Lucas nessa ocasião? Uma vez que o evangelista Marcos é quem dedica mais tempo para descrever os detalhes desse episódio. Por que a gente escolheu Lucas? A escolha de Lucas é porque Lucas, ele era médico. E ele está tratando de um problema de enfermidade gravíssima daquela época. E ele, como médico, tem uma visão mais ampla e mais clara do diagnóstico desse cidadão aqui. Notem comigo o verso 12, quando diz: eis que um homem cheio de lepra. Isso significa que o estado desse homem está já no final. Que ele está totalmente tomado por uma doença que devasta o seu corpo. Um diagnóstico sombrio. Esse homem está todo deformado, penso eu, e acho que os irmãos também pensam assim. É uma carcaça humana, é uma ferida aberta, é uma doença incurável. E eu gostaria então de olhar para este texto e extrair daqui 6 lições para nós nessa noite. Primeiramente vamos ver, número 1, o doente. E é Mateus que nos informa que o episódio ocorreu imediatamente após Jesus descer do Monte das Bem-aventuranças. Portanto, esse fato ocorreu lá na Galileia. Grandes multidões seguiam a Jesus. Quando ele desce desse monte,
E é nessa conjuntura, talvez do lago de Genezaré, do lago da Galileia, que um homem fura o bloqueio. Ele não preocupou com a multidão, ele fura o bloqueio e vai até Jesus. Que um homem sai do leprosário, que um homem marcado para morrer, ainda tem esperança, no final da linha, no fundo do poço. Ele ainda nutre uma esperança de que Jesus pode resolver o seu problema, de que Jesus pode trazer cura para ele. Agora notem que esse homem está coberto de que, meus irmãos? De que ele está coberto? De lepra. E a lepra não era apenas a doença mais temida. A lepra não apenas trazia tanto sofrimento. A lepra não apenas trazia exclusão pública, mas a lepra era uma espécie de maldição, símbolo do pecado. Por exemplo, a lepra separa. O leproso diagnosticado tinha que sair da sua família, da sua cidade, da sua sinagoga, das festas do templo, dos lugares públicos, e se encavernar num lugar escuro, mal cheiroso, coberto de trapos, vendo seu corpo sendo devastado paulatinamente até a morte. Assim é o pecado. O pecado também separa o homem de Deus, do próximo. Ele separa até de si mesmo. Segundo, a lepra deixa a pessoa insensível. As pessoas descobriam às vezes que tinham lepra, de que forma? Deixando cair uma porção de água quente nos seus pés, e ele não sentia dor. A lepra insensibiliza. Assim é o pecado. Ela insensibiliza. Aquilo que noutra hora causava constrangimento, já não causa constrangimento mais. Aquilo que era motivo de vergonha, agora não é motivo de vergonha mais. Aquilo que deveria deixar o homem de cara no pó, de vergonha, de vexame, as pessoas se orgulham disso. Não é assim que acontece, irmãos? A consciência vai se cauterizando, o coração vai se calcificando, a alma vai perdendo a sua sensibilidade. Assim é a lepra, assim é o pecado. Mas em terceiro lugar, a lepra deixa marcas. Ela vai comendo as cartilagens, a ponta das orelhas, o nariz, os lábios, a ponta dos dedos. E a pessoa ia ficando deformada, desfigurada. Assim é o pecado. O pecado deixa marcas. Marcas no corpo, marcas na mente, marcas nas emoções, marcas na alma, marcas na reputação. Assim é o pecado. Mais ainda, a lepra cheira mal. A pessoa ia percebendo o seu corpo apodrecendo, a carne necrosada, misturando com os trapos. E a pessoa ficava num estado asqueroso, repulsivo, repugnante. Assim é o pecado. O pecado cheira mal, o pecado deforma, o pecado destrói, o pecado arruína, o pecado é pior do que a doença, o pecado é pior do que a pobreza, o pecado é pior do que a própria morte. Porque todos os males da vida, por mais graves que sejam, não podem afastar você de Deus, mas o pecado afasta. O pecado condena, mas finalmente a lepra mata. E o fim dessa linha era uma morte terrível, muito terrível. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então nós estamos diante de um diagnóstico muito sombrio, de uma causa perdida, de um problema insolúvel, de uma doença incurável.
Mas notem comigo que esse doente se aproxima, no verso 12. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto. Até aqui. Marcos diz que ele se ajoelhou. Mateus diz que ele se ajoelhou e adorou, mesmo sofrendo, mesmo sentenciado pela morte, ele recorre a Jesus. Ele vai com humildade. Ele não vai estendiando virtudes ou reivindicando direitos. Ele se prostra, ele se curva, ele se humilha, ele adora. Mas notem comigo que ele suplica dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Está no versículo 12. Há duas coisas importantes aqui. Primeiro, ele reconhece quem é Jesus. Ele é o Senhor. Ele é o Crios, palavra grega que significa mestre. Ele é maior que César. Ele é maior que o Estado. Ele é a maior autoridade do universo, amém, irmãos? Amém. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E ele reconhece quem é Jesus. Em segundo lugar, ele sabe que Jesus tem poder para curá-lo. Nenhum médico na terra tinha poder para curá-lo. Clínica nenhuma poderia resolver o seu problema. A sua angústia, nenhuma terapia humana podia trazer saúde para ele, para o seu corpo. Mas ele crê que Jesus tem todo o poder. Se tu quiseres, tu podes me purificar. Ou Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Terceiro, e não obstante saber que Jesus tem todo o poder, ele se submete. Ele não exige, como muitos fazem hoje, querem exigir. Ele não decreta. Ele não ordena. Se tu quiseres. Quantas pessoas hoje, até em nome de uma fé robusta, beiram uma blasfêmia? Quando chegam para Deus, petulantemente dizendo: eu proíbo, eu decreto, eu ordeno, eu exijo. Não. Essa não é a postura desse homem. Esse homem diz: se quiseres, ele se submete à soberania de Jesus, à vontade soberana de Jesus. Esse é o doente que chega com uma causa perdida, mas que nunca perdeu a esperança. Todos nós temos causas que na ótica humana não tem solução, não é verdade? Mas saiba você que o nosso Deus nunca perdeu uma batalha, amém, irmãos? E se ele quiser, ele pode reverter a situação. Qualquer situação ele pode reverter, para ele não tem nada impossível. Segundo lugar, vamos ver agora o médico. Vejam vocês que o que Jesus fez está escrito no verso 13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu. A primeira coisa que eu destaco não está aqui em Lucas, mas está lá em Marcos capítulo 1. Marcos diz que Jesus profundamente compadecido dele. Isso significa que o seu problema, o meu problema, a sua dor, a minha dor, que a sua enfermidade, que a nossa causa, que a sua angústia, o seu desespero, que o seu problema não está indiferente aos olhos de Jesus, irmãos. Nosso Deus não é um Deus pendurado na parede. Você fica pedindo para ele. Não, nosso Deus é um Deus vivo. Amém, irmãos? Isso significa que o seu problema, o meu problema, não está em vão diante de Deus. Que a sua enfermidade, a sua dor, a nossa causa, a nossa angústia, o seu desespero, que o seu problema não está indiferente aos olhos de Jesus. Ele ama você. Ele se importa com você.
Ele sabe o seu nome. Mesmo antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Ele te conhece. Ele sabe a sua dor. Ele conhece a sua luta. Ele conhece as suas lágrimas. Ele conhece os seus pedidos no fundo do teu coração. Ele conhece a sua necessidade. E Ele se importa com você. Amém. E o evangelista Marcos diz, profundamente compadecido dele. E a palavra compadecer significa, meus irmãos, padecer com as nossas dores. As nossas dores pulsam no peito de Jesus. Profundamente compadecido dele, diz o texto, Jesus tocou-me. Aqui Jesus quebra um protocolo sanitário. Aqui Jesus quebra uma lei cerimonial. Um leproso não podia ser tocado. A lepra é contagiosa. Como contagioso é o pecado. Quando um puro tocava o impuro, o puro ficava impuro. Mas aqui, o puro toca o impuro. E o impuro, em vez de ficar impuro, o puro purifica o impuro. E ele fica puro. Diz o texto que Jesus o tocou. E por que Jesus o tocou? É porque Jesus está interessado não só em curar fisicamente aquele homem, mas restaurar a sua alma. Aquele homem provavelmente fazia muito tempo que estava coberto de lepra, sem receber um abraço, sem saber o que era um toque, sem que alguém se aproximasse dele. As pessoas se afastavam dele. E Jesus percebeu que aquele homem tinha necessidades emocionais e necessidades espirituais. Muito além da necessidade de uma cura física. Só que a palavra tocar, aqui na língua grega, é muito diferente da ideia que temos de tocar. Nós, pela nossa maldade, às vezes cometemos esse erro. Quantas vezes que nós nos deparamos com essa situação? Às vezes estamos limpinhos, bem arrumados, e nos deparamos com alguém mal vestido, ou mal vestida, sujo ou sujo, cheirando mal. E a pessoa estende a mão para nós. E nós nem recolhemos a mão, o braço, mas seguramos pela ponta dos dedos. Pensando nós, para não nos contaminarmos. Não temos coragem de segurar nas mãos e de olhar nos olhos. A palavra aqui tocar não é apenas um toque. A ideia aqui é a ideia de um abraço. Para um homem mal cheiroso, com a carne apodrecida, com trapos imundos. E Jesus o chama para si. Sabe por quê que Jesus chama para si? Porque não tem lata de lixo no reino de Deus, irmãos. Não tem gente tão arruinada que não seja amada por Ele. Não tem problema insolúvel para Deus. Não há situação tão difícil que você atravessa na sua vida que Jesus não se importe com você e queira abraçar você. Profundamente compadecido, tocou e disse: quero ser limpo. O que a sua mãe não podia fazer por si mesmo, Jesus fez. O que a sua família não podia fazer por ele, ou não queria fazer por ele, Jesus fez. O que a medicina não podia fazer por ele, Jesus fez. Quando o homem chega ao fim dos seus recursos, no final dos seus recursos, no final dos seus limites, ainda é possível ter esperança. Porque para Jesus não tem causa perdida, não tem doença incurável, não tem vida irrecuperável. Ele é o Todo-Poderoso Deus. Quero ser limpo, louvado seja Deus. E a carne daquele homem ficou limpa. Agora vamos tratar do terceiro ponto. Primeiro,
Nós tratamos do doente, segundo o médico, terceiro a cura. Notem comigo o verso 13, parte B, que diz assim: e logo a lepra desapareceu dele. Notem comigo que a cura de Jesus é imediata. A cura de Jesus não é acrediada, não é a prestação. A cura de Jesus não é a doses homeopáticas. A cura de Jesus é imediata, é completa, é cabal. E eu fico imaginando, meus irmãos, as cartilagens se recompondo. A gente tem essa ideia na nossa cabeça, que a gente fica imaginando a hora que Jesus curou ele, que a carne vem sendo restaurada. As deformações do seu corpo sendo restauradas. E aquele homem tem o seu corpo completamente remoçado, curado, restabelecido. Porque é isso que Jesus continua fazendo ainda hoje, irmãos. Estávamos deformados, estávamos contaminados, estávamos sujos, estávamos não apenas assim, éramos depravados, estávamos condenados, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos apanhou, e Ele nos deu vida, e Ele nos limpou, e Ele nos lavou, e Ele nos restaurou, e Ele nos santificou, e Ele nos fez assentar com Ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. E Ele nos fez membros da família de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E Ele nos deu dignidade, e Ele nos deu vida eterna, e nos deu vida em abundância. Ele restaurou a nossa sorte. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre, irmãos. A quarta lição do texto, o testemunho. Veja comigo o verso 14, por favor. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai e disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. O que Jesus está fazendo aqui? Notem comigo que o sacerdote era a autoridade sanitária que dava o diagnóstico. Havia muitas doenças de pele e elas eram chamadas de lepra. Eles generalizavam para doença de lepra. Mas aqui em específico, nessa passagem, é comprovado que era lepra. Portanto, existia lepras curáveis e lepras incuráveis. No caso de uma lepra incurável, essa pessoa era tirada da sua casa e enviada no leprosário. Mas assim como havia outras doenças de pele, como eu disse, também chamadas de lepra, somente o sacerdote podia dar o diagnóstico da doença. E somente o sacerdote podia dar o alvará de soltura para aquela pessoa. E o certificado de cura. E agora eu lhes pergunto, por que Jesus não manda esse homem direto para casa? Por que será? Já que ele estava curado. Porque Jesus não o restituiu à sua família, à sua sinagoga e à sociedade. Por que Jesus não fez isso? Uma vez que ele estava plenamente curado. É porque Jesus queria proteger aquele homem. Notem comigo duas coisas importantes aqui. Primeiro, as curas de Jesus são verificáveis. Tem muita gente hoje fazendo propaganda enganosa, principalmente na televisão, a gente vê muito na mídia. Curas que nunca existiram. Jesus não usa de artifícios para enganar as pessoas. O que ele faz é real, é verdadeiro, é verídico, é verificável, é público, é atestado. Segundo, porque se aquele homem voltasse para sua casa sem passar pelas investigações do sacerdote, a competente autoridade sanitária, talvez nem sua mulher o recebesse, se fosse casado. Talvez nem seus filhos iam receber ele, se ele tivesse filhos. Jesus está dando para ele um testemunho público. Você está curado. Você pode voltar para a sua família.
à sua sinagoga, às festas do templo, aos locais públicos. Jesus mudou a nossa vida. Ele mudou a nossa história. Amém? Amém. E as pessoas que convivem conosco podem perceber que houve um dia em que houve uma transformação na minha, na sua vida. Creia nisso, meus irmãos. Não quer dizer que nós somos perfeitos, nós não somos perfeitos. Mas nós somos diferentes. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos e recebemos vida. Bendito seja Deus, igreja. Amém. Quinto lugar, o impacto. Por favor, confira comigo o verso 15. É muito curioso isso, porque Marcos é mais enfático no seu registro, dizendo que Jesus deu para ele uma ordem. E eu vou ler. É uma ordem muito, muito preciosa. Está lá em Marcos capítulo 1, verso 43 e 44. Amém? Marcos capítulo 1, verso 43 e 44. E advertindo-o severamente, logo o despediu. 44. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Agora preste atenção nisso. O homem está morrendo. A sentença de morte está sobre a sua cabeça. E aí o cidadão é completamente curado. E Jesus pediu para ele ficar calado. Imagina a alegria desse homem saindo pela rua. Estou curado. Nem imagina a alegria que ele estava. A ponto de Jesus não poder entrar o que aconteceu? Chegou um ponto de Jesus não poder entrar nas cidades. Publicamente mais. E o que é curioso, que o homem que Jesus mandou ficar calado, ele saiu falando. E Jesus nos manda falar, e o que é que nós faz? Nós nos calamos. É um testemunho público do que Jesus fez na vida dele. E por que Jesus fez isso? Por duas razões, irmãos. Primeiro, porque Jesus não queria antecipar as tensões com as lideranças religiosas de Israel. Já havia nos bastidores forças ocultas tramando para prender Jesus, para acusar Jesus e para matar Jesus. E ele sabia o tempo certo desse enfrentamento, quando ocorreria isso, quando tinha que acontecer isso. Jesus já sabia. Segundo, é que Jesus não queria apenas que as pessoas tivessem uma noção dele como apenas um curador, um curandeiro, que veio apenas para resolver o problema do aqui e agora, ou os problemas imediatos. Ele veio, na verdade, para morrer pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Amém, irmãos? Então já olhamos 5 dos 6 pontos. Primeiro, doente. Segundo, o médico. Terceiro, a cura. Quarto, o testemunho. Quinto, o impacto. E o último lugar, o sexto lugar, veremos agora o retiro de Jesus. No verso 16, confira comigo. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Meus irmãos, isso para nós é quase incompreensível. Qual que é o contexto aqui? A parte B do versículo 15 diz: e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ora, Lucas diz que ajuntava-se muita gente. Ajuntava-se muita gente. Para que juntava tanta gente? Primeiro, para ouvir. Segundo, para serem curadas de suas enfermidades. Que grande oportunidade ele tinha. Ele tinha poder ali para curar todas aquelas pessoas, como de uma vez, se ele quisesse.
Mas quando Jesus vê aquela multidão vindo com necessidades reais, diz o texto, no verso 16, ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. E o que ele nos ensina com isso? O que dá para a gente aprender aqui? Que Deus vem antes da obra de Deus. Que a maior prioridade da nossa vida não é fazer a obra de Deus. É esquisito isso, né? Estranho, né, irmãos? A maior prioridade da nossa vida é andar com Deus da obra. Que a comunhão com o Pai é mais importante do que a obra do Pai. Deus vem antes das pessoas. Notem vocês que o problema não é deixar uma coisa ruim para fazer uma coisa boa. É deixar de fazer uma coisa boa para fazer uma coisa excelente. Atender as multidões certamente era uma coisa maravilhosa, mas Jesus entendia que estar na presença do Pai, falar com o Pai, ter comunhão com o Pai, ter intimidade com o Pai, era a prioridade número 1 da sua agenda, do seu coração. Deus vem antes da obra de Deus. Resultado, versículo 17. Aqui, e aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estava ali assentado fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para curar. Por que Lucas relata que o poder do Senhor estava ali para curar? É porque Jesus é homem, perfeitamente homem. E como perfeitamente homem que era, ele entendia que era necessário revestimento de poder para fazer a obra de Deus, para curar, para evangelizar. E ele entendia que o poder de Deus vem sobre nós através da oração. É claro que a oração em si não é poderosa. Poderoso é o Deus que responde à oração. Mas se nós quisermos poder para atender as demandas das multidões, nós precisamos orar. Não adianta ter diploma, não adianta ter um tanto de quadros pendurados. Não sou bom de quem estuda, tem que estudar mesmo. Ótimo quem estuda, excelente. Mas não adianta ter um tanto de diploma se não tem intimidade com Deus. Poderoso é o Deus que responde à oração. Mas se nós quisermos poder para atender as demandas das multidões, precisamos, de novo aqui repetindo, precisamos orar. Porque o poder vem através da oração. E para concluir, irmãos, então vimos 6 coisas aqui: o doente, o médico, a cura, o testemunho, o impacto, e agora o último, o retiro agora. Eu não sei da sua necessidade hoje aqui. Talvez você chegou a ponto de se desesperar da sua própria vida. Talvez você foi tentado a desistir, a não lutar mais, a jogar a toalha e se conformar, a pensar que não tem mais jeito. Eu gostaria de encorajar você a ter esperança. Recorra a Jesus. Ele é o médico dos médicos. Ele perdoa os pecados. Ele lava você com o seu sangue. Ele liberta você da tirania da culpa. Ele transforma você e sela você com o Espírito Santo. Ele lhe dá a alegria da vida eterna. Ele faz de você filho de Deus, membro da família de Deus, cidadão do céu. Glória a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus, muito obrigado.